Tudo bem? Galera, hoje nós temos mais um TendaCast e as nossas convidadas especiais de hoje são... Brenda Barbosa e Andressa Gouveia, convidados ilustres hoje conosco. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, gente? Galera, antes da gente começar a nossa conversa hoje com essas duas convidadas ilustres, a gente quer estar dando um recado, um aviso para vocês. Estão vendo que na nossa televisão está passando várias propagandas das marcas dos irmãos da igreja. Se você quer participar, você quer colocar sua marca aqui, não tem nenhum custo, é totalmente gratuito e a gente vai divulgar a sua marca. E falando nisso, antes da gente começar a nossa conversa, a gente está com muita fome. Vamos pedir um lanche? Bora. Bora. E nada melhor do que pedir um lanche do Hambúrguer do Reino. O melhor lanche da cidade. Pra mim, o melhor lanche da cidade. Vamos lá. O que vocês querem? Eu quero sempre bárbaro. Bárbaro sem ovo. Da Brenda? Eu quero um arqueiro. Um arqueiro? O maior Quero que tem, gladiador. gente. Gladiador. E o meu, um calabouço sem molho barbecue. Pra facilitar, você pede pelo aplicativo do Goomer, galera. E aí você sempre vai ter desconto. E já estamos conversando com o Hambúrguer do Reino, que ele vai dar um desconto para todos aqueles que assistem o TendaCast. Ai, perdi, velho. No próximo TendaCast, a gente vai divulgar qual é o cupom de desconto do 10%, ok? Já vou mandar o pedido aqui. Perfeito. Logo mais chega o nosso lanche. E aí, Brenda e Andressa? A gente queria conversar bastante com vocês hoje, nosso bate-papo. E a primeira pergunta que a gente quer falar para vocês é: como vocês conheceram o Senhor Jesus? Como que é a caminhada de vocês com o Senhor Jesus? Quer começar? Pode ser, na verdade, já nasci de saia, né? Já nasci num lar cristão. E é isso. E eu tô cagando de vergonha. Vai, Brenda, começa. Entra no personagem. Pablo Vittar. Vai, Dre. Conta essa história, minha filha. Então, eu também, na verdade, sempre vim na igreja desde criança. Eu comecei no coral da igreja presbiteriana, bem novinha, cantava lá. E Du aí, tá quando ouvindo? nasceu a Maranata, minha tia me convidou para vir para cá e a gente já veio logo então. Eu comecei a vir na UMC, que era até a tia Mirtz que comandava ainda na época. Eu participava aqui com ela e foi através disso que minha mãe e meus irmãos vieram também para Jesus. É isso. Legal. Eu tenho até uma história engraçada da minha conversão. Eu tinha 11 anos de idade, tava naquela fase acho que dos 11 anos, sabe, de adolescente rebelde mesmo. A Brenda era emo, galera. Cara, eu era emo. Nossa, que vida, né? Eu lembro, assim, eu e minhas amigas na escola, sair todas, assim, maquiadas de preto, roupa preta. E aí, quando a gente entrou no intervalo, as pessoas perguntaram: nossa, abriu a porta do inferno na escola. Então, era um nível bem assim. Aí, o que aconteceu? Eu fui convidada para ir para um encontro com Deus. Aí, cheguei lá no encontro com Deus, até conheci você lá, mas Verdade. você não queria ser meu Eres amigo naquela nova. época. Aí, eu cheguei naquele lugar. Eu lembro, assim, que eu fui muito curiosa, porque na época que tinha o encontro, eles falavam que não podia contar o que acontecia lá. Então, eu fui mais para saber o que estava acontecendo lá dentro. Aí, eu cheguei lá e fiquei com acho que eu estava cheia de demônio, gente. Eu fiquei com muita vontade de fugir daquele lugar. Eu armei na minha cabeça um modo de fugir daquele lugar. E aí, nossa, aí eu lembro assim, é agora, na hora do culto. No primeiro culto, eu falei: todo mundo vai estar lá louvando, eu vou correr e vazar daqui. Eu lembro que eu comecei a ir, alguém dedurou lá: tem uma menina fugindo lá, acho que tá possessa. Eu lembro que a pastora que estava lá, não sei o nome dela, não conheço, correu até mim, segurou no meu braço e disse: Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Se você ficar, hoje ele vai se encontrar com você. Mas se você for embora, se você escolher ir embora, eu mesmo levo você. Aí eu falei: então eu vou voltar e vou ver o que Deus tem para mim. Naquele dia eu tive um encontro real com o Espírito Santo e com Jesus. Eu tinha 11 anos de idade. E vocês, assim, durante toda a caminhada, sempre permaneceram firmes no Senhor? Como foi esse desenvolvimento dessa caminhada com o Senhor? Na verdade, eu cantava rap na noite. Brincadeira. Então, na verdade, teve uma época que eu me distanciei um pouco de Jesus. Foi logo a época que eu entrei na faculdade. Virei a cabeça, aprontei bastante, coitada da minha mãe e do meu pai. Mas, assim, chegou uma época que
eu tinha algo dentro de mim, né? E até a Priscila aqui da igreja, eu vim um dia no culto, assim, aleatório, no domingo. E aí ela me convidou para vir num acampamento da igreja. E eu estava certa que eu não queria vir no acampamento. E, na verdade, né, o acampamento sempre acontece na época do carnaval. Então, eu já tinha até planejado em ir para a praia com os amigos. Estava tudo certo para festar e tal. E aí eu falei, não vou vir. Dela, não, mas eu vou deixar a sua inscrição guardada, porque eu creio que você vai vir. Daí eu pensei, cheguei em casa e tal. E aí conversei com a minha prima, Dandara, que também estava na mesma época que eu. E aí a gente combinou. Vamos ver o que vai dar, vamos pro acampamento. E aí a gente foi e a gente firmou um compromisso lá, assim, tipo, nós duas, assim, fizemos um elo juntas. Eu acho que esse acampamento foi lá na chácara do Henrique do Araxá, não? Não, foi na Sengel. Ah, foi da Sengel já? Foi da Sengel, é. E aí a gente firmou um compromisso de nós duas, assim, criamos um elo, assim, e falamos, vamos permanecer firme nós duas, e uma, quando for para cair, uma sustenta a outra, e assim a gente ficou firme no Senhor até. É uma coisa interessante, né, em relação à faculdade, né? O quanto a faculdade tem roubado os nossos jovens. Isso é verdade. E assim, vocês como meninas, porque os meninos ainda mais difícil, sei lá, pode ser tão difícil quanto para as meninas. Igual. Mas como pode fazer para na faculdade, vocês acham? Qual seria uma dica para quem está entrando na faculdade agora? Primeiro que eu acredito também que tem chamado para sem que com chamado para faculdade. Sim. Porque hoje a faculdade infelizmente está doutrinando a galera. O que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acredito que eu não sei dizer ao certo, mas eu acredito que hoje os nossos jovens eles têm aprendido tantas coisas dentro da igreja que eu acredito que maturidade é a palavra certa, assim, para falar. Que a gente tem que entrar já com a cabeça centrada e não ser levado assim por amizade. Eu acho que isso aí é o mais importante. A gente já entra com a ideia assim, eu sou a influência, Isso, ninguém vai me influenciar. Eu vou fazer a diferença e eu vou transformar. Tanto Legal. que teve, até se minhas amigas assistirem, quando eu fiz faculdade com elas, na época eu tinha 17 anos e as minhas amigas já eram vividas, né? Saíam, iam pra noite e tal. E aí quando elas iam falar de alguma coisa sobre sexo, sobre alguma coisa, elas falavam, nós não podemos falar perto de você. Porque elas aí entendiam o meu posicionamento na faculdade. Eu acho que se você se posiciona desde o primeiro dia, eu acho que você não tem muito problema assim no decorrer dos anos da faculdade. Legal. Agora, passando um pouquinho, a gente percebeu que vocês, sabe que vocês são muito amigas. A gente gostaria de saber como que vocês se tornaram amigas. Como foi o início da amizade? Eu não lembro. Eu lembro. Essa é a amizade. Foi no acampamento, justamente. Foi no acampamento lá que o Juninho comentou, do Henrique lá do Araxá. A Brenda estava lá, junto com um amigo meu que eu já conhecia, que eu jogava vôlei com ele, o Rodrigo. E ela era bem amiga dele. E aí a gente começou a conversar e dar risada, porque ela sempre foi bastante palhaça, eu também, o Rodrigo então mais ainda. E aí nasceu a amizade desde então, aí a gente Até tem uma tá pergunta junto. aqui que fizeram para vocês, que é assim, Ai, meu Deus. a amizade ministerial de vocês com propósito. Vocês enxergam que a amizade de vocês é assim? Uma amizade que tem um propósito, que tem uma ligação de Deus? Como que vocês pensam sobre isso? Dá uma pergunta. Sim, que tanto que a gente se conheceu na igreja, a gente tem muito isso, assim, quando a gente chega uma perto da outra, que a gente conversa sobre as coisas de Deus, a gente vê que é algo que flui, né? E assim, muitas vezes já aconteceu assim, da gente estar saindo, às vezes no mercado, ou sei lá, passeando de carro, e acontecer assim de Deus parem e orem por tal pessoa, e assim, sabe, a gente que tem uma amizade, a gente consegue. Dre, uma vez a gente passou na frente de um bar, e o Espírito Santo falou assim, fortemente no meu coração, vai falar do meu amor para aquela mulher que tá na porta do bar. Só que eu tava com a Sara, e aí a Dre tava ali, fica com a Sara, né? Intercedendo. E fica intercedendo dela, pode deixar. E ela ficou lá, segurando a barra ali. Enquanto eu desci, falei com a mulher. Eu sabia que tinha uma proteção sobre mim. E eu consegui liberar algo sobre aquela mulher, que era dona de um bar assim, de mulher da vida mesmo. Né? E é legal, assim, igual o Juninho falou, acho que esses dias,
com o Samir lá na igreja de Nova Campina. Eu vejo, sim, a minha amizade com a Brenda no mesmo encontro de Maria com Isabel. Assim, tipo, algo se mexe dentro de mim, algo, assim, é uma ligação muito forte que a gente tem, de espírito mesmo, assim. Era bem pra legal. ser Maraísa gospel, nós, na verdade. Mas faltou talento. Faltou. Oh, Deus. Falando nisso, né? Tô esperando aí pra entrar no louvor da igreja. Du, chama ela, Segue o recado nota do- ela aqui. Lá do Tom. Hashtag chama André. Coitado do Padre Dudu, hein? Forte. Que bomba jogar pra você aí, Dudu. Mas assim, hoje, o que vocês desenvolvem hoje no Senhor? O que vocês fazem no Senhor? Atuam o quê? Geram? Assim, muitos conhecem a minha história, sabem que eu cheguei aqui na Igreja de Maranata, eu era de uma outra denominação, e eu estava na faculdade no primeiro ano, e eu entrei na minha faculdade, para quem não sabe, eu fiz pedagogia. Eu entrei na faculdade porque eu lia Portas Abertas e eu sonhava ser missionária. Esse era o meu maior sonho. E aí eu entrei naquela revista e vi que estava precisando de pedagogo lá na África. E eu queria muito conhecer a África. E aí eu falei, eu vou ser pedagoga para mim poder ter um álibi, para mim poder ter campo lá em missões. Aí eu vim, aí eu comecei a orar nisso e fazer a faculdade. Aí eu conheci o Juninho no meio do caminho, é o meu marido, ele está aqui no caso. É o pai do filho que eu estou esperando. E eu conheci ele no primeiro ano da minha faculdade, e aí ele disse assim para mim que tinha um trabalho na igreja, que era um projeto com crianças e tal. E eu fiquei muito empolgada. E eles chamaram eu para trabalhar aqui com eles. Posso contar a história do censo? Eu sempre conto essa história. Quem me conhece já sabe essa história, mas é uma história que marcou minha vida. Então, eu sempre conto isso, assim, porque eu acho que o trabalho ministerial é muito isso na nossa vida, né? E hoje eu tenho a oportunidade de caminhar com a Andressa nesse mesmo propósito. Então, eu cheguei aqui, a gente faz um censo com os alunos, a gente vai até a casa dos alunos conhecer. Hoje a gente não está fazendo mais, mas a gente fazia muito isso antes. E aí, a gente entrou na vila aqui, São Francisco, e eu lembro assim que a casa dos meus alunos era um lugar assim bem escasso na época. Tinha alguns alunos que moravam em umas casinhas feitas assim de madeira, assim, né? E o lugar que eles estavam era bem, como posso dizer, vulnerável, talvez. Tinha muita terra, lixo jogado e roupa jogada naquela época. Hoje, graças a Deus, já não tem mais isso. E eu andando ali, eu escutei uma voz, a primeira vez que eu escutei uma voz audível no meu ouvido, aquela voz disse assim, olha para o chão. O primeiro impacto foi olhar para os lados, quem está falando comigo? E eu olhei e vi que não era ninguém. E a voz repetiu, olha para o chão. E quando eu olhei para o chão, eu vi algumas moedas ali. E quando eu abaixei para pegar aquelas moedas, aquela voz falou, eu escondo os meus tesouros no meio de tanta sujeira, de tanta dor. E eu fiquei impactada. E aí a voz falou assim, bem-vinda à sua África. E eu nunca mais ouvi aquela voz depois. Foi muito forte. Jesus falou para mim que ele estava me preparando para trazer para cá. Eu achei que minha África era lá, mas a minha África é aqui. E assim, hoje eu vivo aquilo, eu vivo perto dessas crianças. Assim, muito gratificante saber que Deus está aqui. Esse é o desejo de Deus. E graças a Deus, assim, Deus abriu a porta, né, para trabalhar aqui com a gente também. E a gente está unida nesse mesmo propósito. Quer falar sobre isso? Então hoje vocês vão assim, vocês duas trabalham no Projeto Esperança da igreja hoje. E o que mais vocês desenvolvem? Sim, a B está no ateliê, né, B? Que depois ela vai falar aí um pouquinho do ateliê para vocês. Mas eu sou professora do complementar, né? A minha sala tem desde 7 anos até os 13 anos. E, assim, é espetacular trabalhar com as crianças. Não tem nem o que dizer, né? E, assim, às vezes a gente vem para passar algo para eles e, na verdade, você recebe algo deles, assim, sabe?
Então, para mim, assim, foi um presente de Deus mesmo eu estar trabalhando aqui, né, junto com a Brenda, com a Márcia, assim, que são pessoas que acrescentam tanto na minha vida. E, e é, assim, inexplicável o trabalho aqui no projeto, né? As crianças, os funcionários, assim, quando eu for para mim vir para cá, eu orei muito a Deus, porque eu queria fazer alguma coisa que tivesse no coração de Deus e fosse acrescentar no reino. Era essa a minha oração, sempre foi, né? Antigamente eu trabalhava no comércio, né? E quando eu saí desse comércio, eu comecei a orar com relação a isso. Na verdade, quando eu trabalhava no comércio, eu já orava nisso, com relação a eu fazer aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria fazer parte disso. E aí foi um dia que eu estava na minha casa, almoçando com meu esposo, e eu recebi a ligação da Brenda, e pedindo para mim vir conversar com a Márcia, e aí deu tudo certo. Então, desde então, estou aqui, desde 2019, eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo, foi no começo da pandemia. Legal. É isso. Hoje, pode falar, Bê? Não, eu ia falar que hoje vocês exercem, além disso, no ministério vocês exercem também a parte de liderança, como referência para as meninas, assim. Na liderança da dança, a liderança dos jovens também. Sim. E para vocês, qual que foi os desafios para esse começo, assim? Quais os desafios que vocês tiveram na liderança, assim? Alguma história, alguma coisa que Deus trabalhou em vocês, como mulheres de referência que vocês são hoje para a igreja, assim? Para as meninas. Eu gosto muito de discipular pessoas. Eu gosto muito de conversar. Quem me conhece sabe que eu sou muito fácil de fazer amizade. E qualquer um que chega, eu já estou conversando, já estou abraçando. Então, para mim, essa parte já não foi tão dificultosa. Mas a parte mais de, por exemplo, que a gente, né, a liderança dos jovens é composta hoje por 5 pessoas. Logo a Thalita vai estar fazendo parte com a gente, né, Rafa? Depois do casamento. Mas a gente é composto por 5 pessoas. E o Juninho sempre, né, direciona para pregar. Para mim é um desafio muito grande pregar. Para mim, acho que já não consigo tanto. Já vamos falar das histórias de pregação. Já vamos falar. Mas para mim é mais difícil. Para mim é mais difícil a pregação. Eu gosto mais dessa parte de discipulado e tal. Mas acho que é isso. Essa é a maior minha. E assim, vocês são líderes também. A Brenda é líder do Ministério de Dança. Como que é com as meninas da dança, nos jovens, tudo isso? Na verdade, assim, eu sou uma líder de dança que não dança, na verdade. Assim, eu até danço, mas na verdade ali meu papel é pastorear as meninas. Eu sempre soube, assim, desde que eu casei com o Juninho, que Deus tinha me chamado para pastorear jovens. Então, assim, isso é uma vocação. Eu não tenho esse título de pastora, não, nem quero, mas, assim, a gente tem essa vocação, sabe? Então, eu tá ali na dança, eu tá no ateliê, eu tá no projeto, eu tá aqui com os jovens. Para mim, eu sempre vou estar fazendo aquilo que parece que Deus me fez já fazendo isso. E é ministério de dança ou é ministério do gesto? De dança, né? Ou do véu? O mistério do véu. É que assim, a gente faz umas coisas muito loucas, né? Tem hora. Bem legal. Tem hora que Deus manda a gente fazer umas loucuras ali. Teve uma vez que eu e a Brenda tava dançando. Foi muito engraçado, gente. Na hora eu falei assim, não vai dar certo isso. Ela, vamos pôr um véu. Nós vamos entrar, nós vamos dançar. Nós vamos fingir que nós somos a noiva de Cristo. E assim, na hora antes, eu pensei que era uma loucura, né? Eu falei assim, imagina o que o povo vai pensar, né? 2 loucas entrando com o véu na cabeça. Mas assim, Deus fluiu. E assim, depois a gente pôde ouvir de outras pessoas falando que, testemunhando mesmo daquilo que a gente tinha feito, que tinha um sentido mesmo no espírito, aquilo que a gente estava querendo comunicar. Então, o Ministério de Dança, para a gente, é muito mais profético do que um enfeite na igreja. Com certeza. Sim. Vocês já passaram algum preconceito por causa do Ministério de Dança? Brincadeira, assim? Será que o Ministério de Dança é necessário? É desnecessário. Ou é desnecessário? Assim, muitas pessoas às vezes citam na pregação, aqui o Ministério de Louvor, né, tal, e sempre acaba esquecendo do Ministério de Dança que tá ali, e a gente fica assim, sabe, esperando que a pessoa fale também, sabe, não reconhecimento, mas assim, olha, o Ministério de Louvor tá aqui em unidade,
e as pessoas acabam se esquecendo. É um ministério, assim, eu acho, assim, que ainda meio esquecido por algumas pessoas. Eu acho que a maior função do Ministério da Dança seria fazer com que a igreja entrasse nisso, né? Uma cultura. Uma cultura mesmo de adoração, um louvor ao Senhor com todas as nossas forças. Isso, na né? verdade, o nosso sonho e meu foco principal é que um dia não precise desse título ministério. E que as pessoas entendam que elas nasceram para expressar Deus com o seu corpo, porque os anjos fazem isso, porque a natureza faz isso, porque todo ser que respira louva o Senhor, manifestando dessa forma, sabe? Quando fala assim que os seres viventes, eles estão ali, né? Em volta do trono, ao redor do trono, os anciões lançam suas coroas, eles estão em movimento, o céu está em movimento, eu creio que Deus ama esse movimento, e as pessoas na igreja, elas precisam entender. Então, quando elas, assim, várias vezes a gente ouvi de muitas pessoas, nossa, quando nós olhamos vocês dançando, nós sentimos vontade de dançar, mas ali o banco nos prende. Então, assim, nós sonhamos um dia que o banco não nos prendam mais. Que as pessoas se soltem e façam aquilo que Deus quer que elas façam. Eu acho muito legal do C.S. Lewis quando ele fala sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão numa eterna dança da Trindade, que eles se entrelaçam em tanta unidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito juntos por toda a eternidade. Eu creio que quando a igreja entender isso, vai ser sensacional. Como a gente fez esses dias no culto de jovens. Foi bem legal, o pessoal começou a louvar a Deus de maneira verdadeira. Nossa. Acho que a gente precisa aprender isso, é uma coisa muito legal. Meu sonho é chegar e riscar mesmo a nossa escala de dança. Olha, não precisa mais disso, porque a igreja, ela dança. E como não ter vergonha de dançar assim? Porque vocês vestem uma roupa muito doida, vai na frente de todo mundo, como não tem vergonha? Então, isso que eu tava conversando, não lembro com quem eu tava conversando essa semana sobre isso, mas pra mim, eu acredito que é mais fácil eu dançar do que eu cantar. Né? Não sei, eu acho que é que na verdade a gente já dançava axé, né, lá fora. Na verdade, eu acho que é dom. Não tem outra explicação. Acho que a gente já nasceu com esse lado artístico dentro de nós. Legal. Eu, particularmente, tenho uma história com dança? Com dança. Já dancei, mas... É a dança do TikTok. Já dancei hip hop, mas não é uma tragédia. Não pesquisem no YouTube procurar a dança do Rafa no hip hop. Não dá. Mas eu lembro quando eu entrei, o primeiro dia que eu vim aqui na Maranata, depois de muitos anos, eu lembro que eu cheguei aqui, tava entrando no estacionamento, e o meu amigo, eu lembro que tava o louvor, vocês já estavam dançando. Eu lembro que aquele dia fui muito tocado. Na hora que cheguei no estacionamento, eu comecei a sentir muito presença de Deus já. Eu lembro que o Santo tava ministrando, eu comecei a querer chorar. E tava muito presença de Deus, mas eu lembro que era um complemento. O louvor e a dança estavam ministrando e estavam liberando muito poder de Deus, assim. E eu fui muito tocado por isso. Foi uma coisa que eu lembro que me marcou de cara, assim, a adoração que tava em complemento. Então é legal vocês terem falado do conjunto, né? Sim. A cultura de adoração. Creio que em nome de Jesus, todos nós vamos começar a dançar, pular. A dança ela é muito interessante, é muito legal esse chamado, porque é um chamado profético junto com um chamado artístico. Geralmente a pessoa que dança, eu falo para as meninas, vocês não são dançarinas que profetizam, vocês são profetas que dançam. A gente, além desse chamado profético que libera sobre a igreja, a gente também tem a arte dentro de nós. Eu sempre falo assim pro Juninho, se eu não costurasse, se eu não dançasse, com certeza eu seria atriz, porque a arte está dentro de mim. Então é uma coisa assim. Isso é verdade. A arte está dentro de nós, né? A Pablo Vittar. E assim, faz tempo que vocês estão na igreja, estão engajados no ministério. Teve muita história engraçada já? Muito mico? Vocês lembrarem aí Quase uma história nada. engraçada pra contar pra galera aí. História engraçada que você fala de Nossa, meio da Engraçada, igreja. não. Que vocês Que vivenciaram. vocês iniciaram na igreja. Ou de vocês mesmos. Depois eu tenho uma pergunta do público que eu quero fazer pra vocês. Acho que eu não tenho, não lembro. Nossa, tem nenhuma história engraçada? Tem assim, né? Tem uma? Tem uma, na verdade, né, que eu acabei... Nessa época, na verdade, eu não era convertida de verdade, né? Eu taquei um livro na cara do meu pastor. Meu Deus. Não, mas Mas é que, na verdade, foi assim. Deixa eu explicar, depois conta sua versão, Juninho. É assim, na verdade, eu não joguei na cara do Uepa. meu pastor. Eu joguei na cara do meu amigo Juninho, entendeu? Então, não foi na cara do meu pastor. Esse aí é pra começar. Não, é que foi horrível assim. essa cena, galera. Ele me emprestou um livro
Não, E calma, aí, só um o pouquinho. livro- Não é um livro, gente. Não, É era um livro sensacional espetacular. o livro. Gente. Sim, É sempre sensacional haverá o livro. suficiente da Raid B. Só Até que agora eu tô na esperando ele. verdade, Nunca só veio. que na verdade, eu não consegui ler o livro. Esse que foi o problema, entendeu? E daí ele chegou, eu cheguei lá na casa Mentiu dele, ainda. ele queria saber. Daí eu falei assim, como que eu vou falar pra ele que eu não li o livro? Então eu Gostando. falei, legal, eu gostei. Eu falei assim, legal. Acho que eu não gostei muito. Eu falei assim. Daí ele começou a ficar bravo dele. Como você não gostou? Daí eu fiquei muito brava. Eu perdi a razão, gente. Joguei o livro e saí. Desci lá as escadas da casa dele e fui embora. Mas agora eu lembro dando risada, né? Mas foi bem engraçado. Só pra vocês terem ideia do nosso nível de amizade. Então, uma É. amizade assim, A que não amizade tem é assim. muito... Eu particularmente eu tenho medo da Andressa. Você nunca vai ver eu usando ela. Se você oferecer um livro pra mim e você quiser perguntar dele, eu vou tacar ele na sua cara. Acho que é Lembrei isso. de uma vamos ver. história de uma amiga que foi uma história bem aleatória. Ela estava na igreja, se ela assistir, ela vai lembrar disso. Aí ela foi abrir a Bíblia, ela ia ler basta, ela leu bosta. Vitor, censura. Gente, eu tô com fome, o lanche tá demorando de chegar. É legal que Senhor. mandaram uma pergunta pra Gente mim. do céu. Brenda, Cadê o um Douglas? mistério que querem que você responda pra gente aqui, por favor. Vamos ver. Ó. Nos revele o mistério de como curar os demônios e expulsar os enfermos. Ô, pastor Walter, pastor, se o senhor assistir, me perdoe. Mas o senhor convidou eu pra pregar numa quinta-feira e eu tava muito nervosa. E eu falei errado, perdão. Que Jesus, ele expulsava os enfermos e curava os demônios. Os demônios foram lá, foram tirar prova comigo, falaram, essa menina é da hora. Imagine chegar ao ponto de Coitado. expulsar os enfermos e curar os demônios. Caramba, Cara, o essa... pastor nunca mais convidou eu pra Nível pregar na Douglas. quinta-feira. Nunca mais fui convidado a pregar? Ué, Só um momento. Cara, elas estão se tô- convidando. A Andressa quer entrar pro louvor e a Brenda quer pregar na quinta-feira. aí, Tá pastor, complicado, hein? convida ela. Coitado do Du e do pastor, né? Mas, Brenda, conta aí uma história aí. Na pregação de vocês aí. Conta uma história de pregação sua aí, que foi bem, Fica nervosa. bem conhecida aí no meio da galera. Então, teve uma pregação que eu fiquei ensaiando lá em casa a pregação e nossa, essa pregação vai ser demais. E daí foi no jovem, né? Eu cheguei aqui, toda empolgada. Ficou aquele silêncio na igreja. Eu lembro que eu já não lembrava mais nada. E eu olhava, o Juninho tava assim, sabe? Quem conhece o Juninho sabe que ele é super crítico. É difícil pregar na frente dele mesmo, é Meu verdade. Deus, ele é muito chato. Concordo muito. E ele Queimando tava me cedo. olhando assim. Dá pra focar no meu rosto? Eu tava assim. Aí eu peguei e falei. Comecei a falar coisas aleatórias, sem pensar. Comecei a falar assim: se você não vem na igreja, você vai pro inferno. Eu falei, acho que eu tenho que falar coisa aleatória. Mas não deu, irmãos, não deu. Aí eu peguei e falei assim, irmãos, eu gostaria de chamar o Juninho aqui na frente. Aí ele foi sem Chegou o Juninho entender, né? despreparado. Ele achou que ele ia, sei lá, fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei, prega você. Porque eu esqueci a palavra. Não, e o pior é que ela chegou e falou assim pra mim: ó, explica essa parte pra eles. Daí eu peguei assim, tá bom. Daí eu expliquei pra galera, daí eu fui devolver o microfone pra ela. Daí ela falou assim: não, prega você agora. Falei, como assim? Eu pregar do nada, no meio, não dá nem. Meu Deus. E o pior foi quando ela saiu ainda do culto, não queria ver ninguém, foi embora, chora, nunca mais prega na igreja, de tanta vergonha. Essa parte não era pra você contar. Foi muito engraçado. Nossa, eu acho que chegou o nosso lanche. Não, Chegou eu aí, acho produção, que nosso lanche? chegou faz horas, porque é muito rápido. Aê! Só que eu- Aê, aí ó, sim. Galera. Esse entregador aqui não é muito bom, gente. Esse aqui é o Dodô Lagartixa, galera. Ó, galera. Melhor personal. Esse é o lanche hambúrguer Gente, do reino. Isso é top. Hoje Olha eu fui... o capricho. Gente, hoje eu fui fazer minha sobrancelha, a moça lá falou pra mim, você já comeu hambúrguer do reino? Eu falei assim, com certeza. Ele é lá da sua igreja, né? Eu falei, aham.
Nossa, eu comi maravilhoso. Eu falei, pode João, crer. muito obrigado aí, cara, Valeu, pelo João. recebido Valeu, de João. hoje. Deus O abençoe, hambúrguer cara. do reino. Vamos comer aí, galera. Gente, A gente vai conversando e comendo aí. vou ter meu momento Ana Maria Braga agora. Ó, um bárbaro. Você vai entrar embaixo da mesa também? O Louro José é o Douglas. Bárbaro. Qual que é o próximo? Gladiador. E o último, calabouço. Cala a boca. E o João é um cara espetacular aí. Então a gente quer agradecer o João Deus abençoe, Jota. Deus abençoe. pelo hambúrguer do mesmo. reino. Que foi Gaia também. Deus abençoe. top demais. E assim, meninas, pra gente continuar nosso papo aí. Vamos abrir nosso lanche primeiro, mas continuar conversando. Pai da glória. O que vocês acham, agora um assunto um pouco mais sério. Hoje em dia, essa cultura feminista, como vocês pensam sobre isso? Satânica. Então, na verdade, assim, eu li um pouco sobre feminismo há algum tempo atrás. E eu acredito, assim, que existe um feminismo que é extremismo, na verdade, né? No meio, né, do mundo hoje. Que, na verdade, não é um feminismo que é segundo a palavra de Deus, assim. Na verdade, não existe essa palavra feminismo, né, no meio da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia inteira, ela é sacerdotal, ela traz a mentalidade do homem como a cabeça e a mulher como a edificadora da sua casa, do lar. Mas eu digo assim que isso cresceu muito, né, no mundo hoje em dia. Sim, bastante. E assim, até tive uma experiência um dia de uma arte que eu acredito que a gente postou aqui da igreja. E assim, eu fui massacrada na internet por causa dessa arte de feminismo. E assim, eu fiquei até assim em choque, porque na verdade assim, eu não sei muito sobre feminismo, assim, não sei dizer para você ao fundo, mas eu acredito que é uma luta assim, que elas querem dizer, né, do lugar delas na sociedade, O lugar de fala, né? ter esse lugar de influência no meio do governo, no meio da política e tal. Só que, na verdade, eu acredito, assim, que, como a Bíblia mesmo, né, honrando mesmo a Bíblia, que, na verdade, Deus deu isso para o homem, né? E é algo que a gente tem que pensar muito, né, nós como mulheres, assim, e saber o nosso lugar. Eu acredito muito nisso. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Bé, sobre Sobre o feminismo. Eu li um pouco sobre a Frida Kahlo, sobre a Simone de Beauvoir, que é uma feminista, assim, né? E eu acho que, assim, as mulheres já conquistaram seus direitos. Existiam as feministas mesmo que conquistaram alguns direitos, né? Que, graças a Deus, a gente hoje tem direito de tomar um anticoncepcional, né? Porém, existem isso que a Andressa falou, o radicalismo, essas feministas que vão pra rua, que não tem nada a ver. se expõe, né? Se Então vamos fazer expõem. polêmica. Eu não acredito que exista feminista cristã. Também não. Totalmente errado. Porque os fundamentos do feminismo distorcem toda É a palavra, né? assim. Sim, eu também acredito. Sim, eu acho que assim, o reino de Deus ele é patriarcal. Eu acho que ele vem do homem mesmo. Eu também não creio em feminista E cristã. sabe qual é o maior problema na minha concepção? É que a gente não entende o papel e não dá o devido valor. Isso. Porque o papel do homem é o que? Amar sua esposa, como Cristo ama a igreja, e a esposa está submissa ao marido. Só que nenhum é maior que o outro. Sim. Assim como a trindade. Se complementam, né? Uns se complementam, igual a trindade. Não tem maior, o pai maior que o filho maior que o espírito. Não. Mas cada um tem a sua, na economia de Deus, cada um tem o seu papel. E isso eu acho importante. Assim. Eu acho que, na verdade, é isso que elas pensam, né? Que elas são diminuídas Isso. ao trazer essa mentalidade. Complexo de né? inferioridade Isso. que carrega. Qual é o problema do feminismo, na minha opinião? É que ele faz com que as mulheres não sejam submissas. E se elas não são submissas aos seus maridos, elas não vão ser submissas a Cristo. Que a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, assim como ela está submissa a Cristo. Então é uma coisa assim que eu acho que para as mulheres é muito difícil isso, porque a cultura está colocando feminismo, mulher isso e aquilo, só que na verdade ela está perdendo o papel dela. Para que Deus criou ela. Sim. E esse é um grande problema. É legal você ter falado isso. Um dia eu escutei uma moça que estudava sobre feminismo e ela falou assim que um dos fundamentos do feminismo que matam quando você começa a estudar o feminismo é o seu amor por Jesus. Por como você vai adorar um homem que vai comandar a sua vida, sendo que você é contra que algum homem domine a sua vida. Então isso completamente, por isso que ele falou, é impossível uma cristã e feminista estarem
conectados porque eles anulam o seu amor por Jesus. Eles anulam a soberania de Jesus na sua vida. Porque você vai ter que se submeter a um homem, então automaticamente você distorceu o que você acredita. O feminismo é um grande perigo, assim, para a própria mulher. Ele rouba a beleza que a mulher tem. Eu não falo estética, mas falo a beleza que Deus colocou dentro dela de exercer. Isso é bem triste, assim. Tá crescendo bastante. E essa inversão dos papéis a gente vê na sociedade, né? Não sei se vocês sofrem essa pressão como mulheres, assim, às vezes, sofrer essa pressão de ter que ocupar lugares que é dos homens e vocês terem uma voz de influência. Esse espírito de querer manipular, de querer estar na frente, vocês sofrem com isso, pressão nisso, ou não tem problema com isso? Eu acho que nós não temos mais tanto problema com isso na sociedade hoje, porque o que eu disse que muitas mulheres lá atrás já lutaram por isso, já conquistaram isso. Legal. Então, assim, hoje, isso que as meninas fazem é só barulho e não serve pra nada. Isso ir pra rua, você fazer essas manifestações. Nossa, um belo corte, hein? O que vocês fazem não serve pra nada. Ó, Tramontina. Prepara pra ser cancelada. Eu escutei um pastor, Washer, eu gosto bastante dele, ele falando que muitas das feministas, na verdade, elas querem ser o homem. Elas querem o papel do homem. Gente, eu aconselho vocês a ouvirem a Carol Bazo falando sobre isso, a Ana Campanholo, que é uma deputada lá de E Santa assim, Catarina. Muito uma coisa tem que deixar muito que eu. claro. A Falar gente disso. respeita. Com certeza. A gente respeita. Cada um segue. Só que a gente não pode concordar como cristãos. Uma coisa é o respeito, isso a gente vai ter. Mas a concordância com as práticas, aí não. Gente, vai contra a coisa palavra. mais maravilhosa do mundo é você ser submissa ao seu marido. Por quê? Porque submissa, você não é... Você é estar sobre a mesma missão que ele. Você está ali sendo protegida, tendo um lugar de segurança. Isso. Ter um lugar seguro para você ali poder... como eu posso dizer? Um lugar seguro mesmo para você viver. Enfim, ter um marido que cumpra o papel. Porque eu acho que, assim, muitos homens também pecaram muito, né? Então, por isso as mulheres, elas gritam. Mas a gente não pode generalizar, Sim. né? Bre. Porque... Ah, não, desculpa. Não, pode falar. Não, é legal. Enquanto você estava falando, você usou uma coisa importante. Como a gente anula o mal do feminismo e anula o extremismo, agora falando como homens. O homem, se ele se torna como Cristo, ele cria um ambiente saudável para que a mulher ela se torne o maior potencial que Deus tem. Porque uma das consequências foi o extremismo do machismo. Isso anulou. A consequência do feminismo hoje é um reflexo de tantos homens que E massacraram. como não existe machista cristão. Exato. Feminista cristão não existe, machista É cristão legal também que não. quem tá ouvindo entenda isso. A gente sabe que como você anula o feminismo se tornando um homem segundo Jesus. Acabou. Aí o que você falou, a mulher, ela entra no papel, o homem entra no papel e um se complementa. Então é um alerta para os dois. As meninas que estão assistindo, elas têm que fugir e os homens que estão assistindo também se posicionarem como Jesus. Sim. Eu acho muito incrível a história de Esther, né? Na Bíblia. A Esther, ela entendeu o lugar dela, né? Ela ali jejuou, orou para entrar na presença do rei ali. No momento que o rei estendeu o cetro, ela entrou e falou aquilo que ela tinha que falar. E o rei quem tomou o partido, né? Foi ele quem decidiu as coisas. Então, tipo, eu entendo muito esse lugar, sabe? Que a gente tem que estar, né? Na intercessão pelos nossos maridos, né? Pelo nosso governo e tal. Mas, assim, sendo mulher sábia, né? Assim como Esther foi. Ela foi muito sábia. E deixar com que o homem que decida, né? Eu gosto muito dessa história de Esther. E nesse ponto eu acredito assim que tem uma questão que a gente quer perguntar pra vocês. Como escolher um marido? Vocês fizeram... A Brenda fez uma ótima escolha, né? Eu fiz melhor ainda. Mas como escolher marido? Como que as meninas podem escolher? Porque eu vejo muito que uma escolha errada compromete tudo. Para ambos os lados. Pra ambos os lados. Isso é legal. E vocês como referências para as meninas é bem interessante. Vocês acertaram na escolha de vocês. Graças a Deus. Tinha um saco dos meus amigos, mas são homens de Deus. Na verdade, a nossa referência é Jesus Cristo. Ele era manso, humilde, como ele tratava as pessoas. Eu sempre falo para as meninas, vê como ele trata a mãe,
como ela trata a mãe, como ela trata as pessoas, se a pessoa vai poder, assim, que a gente acredita assim num namoro focado no casamento. Então, se a pessoa tem condição de casar, né? Eu sempre falo isso para as meninas, ou se é só um namorinho de verão, né? Na verdade. Eu tenho uma história bem legal também com relação a isso de casamento e namoro. Que, assim, quando eu comecei a namorar com o Luiz, assim, eu via a paixão dele por Jesus também. Isso daí foi o essencial para eu poder amar ele, né? E, assim, ele sempre foi um homem muito de Deus. E, assim, isso trouxe paz para o meu coração, trouxe segurança. Eu fiquei tranquila porque eu sabia que era ele, né? Até quando eu era mais jovem, tinha aquele negócio de escrever cartinhas, dizer como você queria que o seu namorado fosse. E é engraçado que eu sempre achei o nome Luiz Henrique muito bonito. E eu sempre falei que queria namorar com alguém que se chamasse Luiz Henrique. Essa é E nova é pra mim, engraçado Sabia também. que Legal. e isso me trouxe a memória, não foi logo que eu comecei a namorar com ele, foi depois que a gente casou que isso veio na minha mente. Assim, do nada eu lembrei que eu legal. tinha escrito isso, que eu queria namorar com alguém que o nome fosse Luiz Henrique. Foi bem legal. E assim, a B falou sobre, né, sobre o casamento. Quando a gente decidiu que a gente ia casar, a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8, não lembro direito. Mas, assim, quando a gente firmou esse compromisso diante de Deus e Deus confirmou no nosso coração que era isso, Deus abriu portas, assim, onde a gente nem imaginaria que abriria. Então, assim, se eu dizer hoje para você que na minha casa tem alguma coisa que a gente investiu, eu vou estar mentindo para você, porque foi tudo ganhado, foi tudo presente de Deus, assim, na nossa vida, sabe? Então, eu vejo muito que foi algo que foi do coração de Deus, né? Foi uma escolha feita de maneira certa. E é isso que eu sempre falo para as meninas que eu discipulo, que a gente tem que ver isso, ver primeiro se ele é realmente firmado no Senhor, apaixonado por Deus, porque é isso que tem que ser o primeiro lugar no coração dele, e trazer segurança, trazer paz, e quando for para casar, assim, o Senhor cuida de todas as coisas, ele Sim. provê. Eu acho que isso é uma coisa que tanto eu quanto você, a gente aprendeu isso com o Ju. O Ju sempre falava, pense em casar, coloque no seu coração e Deus vai destravar as portas. Ontem e hoje eu falei isso no discipulado com os meninos, e eu falei exatamente porque isso foi uma verdade nas nossas vidas, assim. Eu lembro que quando o Ju falou, eu falei, mas eu lembro que quando eu acreditei e coloquei no meu coração catar, parece que foi acontecendo, foi deslanchando e Deus foi abençoando. Eu acho que o maior erro o pessoal fala assim, não, depois que eu tiver minha casa própria, vou casar. Se fosse isso, eu tava até hoje namorando com a Brenda. Eu acho Vai errado conquistar também. junto. Claro que a gente não vai pregar também a questão da irresponsabilidade. Sim. Mas não, então trabalho, dá pra sustentar? Vamos embora, vamos casar e vamos construir junto. E o principal, assim, eu queria perguntar pra vocês. Existe a possibilidade de julgo desigual? Eu não acredito. Como assim? Jogo Possibilidade? desigual. Você acha que dá certo o jogo desigual ou não? Então, na Eu verdade, sou bem assim, radical em relação a isso. Eu também concordo Não, plenamente com a Brenda. De não dar. Que assim, é colher tempestade. A Bíblia Isso, fala, na verdade, A né? Bíblia fala. Então, na verdade, assim, eu também não acredito. Só que, infelizmente, tem muitos casamentos assim, né? No nosso meio e tal. E é que nem o Juninho falou, é você colher luta, né? Uma pessoa ali que não tá na mesma visão que você, vai ser difícil, você vai ter que se desdobrar mais em tempo, em oração. E, assim, eu não gosto de falar muito disso, né? Porque eu não acho certo também. Sim, é legal. É porque Lembrando também que eu também orei pra casar com o Walter. Você não escreveu carta, não, né? Você escreveu Você também, escreveu Brenda. Eu quero casar com o O Vart. pastor, lembra Com que você Vartinho. falou que queria casar com o pastor? Eu falei, Moço escrevi sim. alto, né? Pra quem já Palito. leu o livro do Poyanchu, quem conhece, eu li aquele livro Oração à Chave do Avivamento. E ele fala sobre oração específica. Então, eu fui específica e eu falei que eu queria um homem que amasse Deus acima de todas as coisas. Eu fiz uma carta super legal. E essa carta vivia na minha Bíblia.
Quando eu conheci o Juninho, eu só fui ticando. Ele tinha tudo que... E eu, engraçado que eu coloquei lá, eu quero que ele calce 42. Tá errado, não. Tava errado, amor? Tá errado, então. 41, perdão. Opa! Bomba! Opa, ela esqueceu, sabe, que era bonito, né? Não, não me importava. Ô, louco. Valeu. Ela falou assim, o que vê é lucro, sendo de Deus. Mas é uma coisa assim que a gente, como liderança de jovens, todos nós fazemos parte da liderança de jovens, é assim, a gente ora muito para que as nossas meninas, os nossos meninos, os jovens, eles não casem em jogo desigual. Sim. Por quê? Porque a gente vê muito perigo nisso. Quantas pessoas se perdem o propósito nisso. Claro que vai ter exceções, lógico que vai ter, sempre vai ter, mas a regra, o que o Senhor falou é o quê? Cara, jogo igual, por quê? Porque você está andando no mesmo caminho. E o quanto é difícil isso, o jogo desigual. Então é uma coisa que a gente está falando muito pro solteiro. Quem é casado, querido, não, já era. Agora você vai... Não Né, pode. tem como. A gente é Fez a contra... escolha, né? A gente é contra o divórcio. Até acho que o Judson fala bem assim, que aquela pessoa não era de Deus até o dia que você casou. A partir do dia que você casou, ela se tornou de Deus pra você. Porque Deus, ele odeia o divórcio. Então é uma coisa que a gente sempre pega isso, e vocês como meninas, acho que vocês têm uma função ainda muito maior em inspirar as meninas. Porque às vezes chega um rapazinho aí, vai encantando, e menina... Bonitinho, de polo. E aí eu percebo, assim, que as meninas da nossa igreja, os nossos discípulas, elas são bem exigentes. Graças a Deus, né? A gente Coitado sempre... dos varões da igreja. Coitado dos varões, tem que suar pra conquistar as meninas aí. O medo nisso de julgo desigual é a carência, né? É, Isso. achar que não A vai carência, dar achar certo que não e vai eu- dar certo. Eu também achei que... Mas eu casei com 26 anos, gente. Então E o dá medo do tempo. A celibato. Andressa entrou no casamento cantando aquilo que parecia impossível. É, mas É brincadeira. Deus honrou, André. Mas valeu a pena. E qual vai vale ser a a pena música que esperar no o Senhor. Rafa vai cantar lá no casamento? Terra Seca do Judson? Ô, louco. Terra O meu vai Seca. ser Deus de Aqui. promessas. Você sabe o que é legal? Uma vez eu- Coitado do Rafa. Estão Tô. sabotando o casamento do Rafa. Estão- Pandemia, o o inimigo Dória, está todo botando mundo. no rapaz. casamento, cara. Mas vai acontecer. Tá chegando. Terra Seca Mas sabe- sou eu. Que é legal. Tá chegando. Isso de casamento. Uma vez eu aprendi algo que isso foi muito pra minha vida, assim. Que é um pastor que falou assim, o casamento ele serve como ele pode ser como um foguete ou ele pode ser uma âncora. Você pode conhecer a pessoa, casar, e ela vai fazer você voar em Deus, vai lugares que você nem imagina. Mas ela pode ser uma âncora e te afundar como nunca também. Então a escolha errada, ela tem grandes... Compromete tudo. E é legal. Próximo. Acho que vamos fazer as perguntas agora, né? Do pessoal. Brenda, tem uma pergunta pra Sério, você. pergunta do pessoal. Sério? As pessoas perguntaram. Brenda, você é blogueira, empresária, costureira, pedagoga, Obrigada. teóloga, mãe, esposa, líder dos jovens, líder da dança e herege nas horas vagas. Como dar conta de tudo isso? Sucesso, galera! Ah, eu não sei. Acho que quando eu nasci, Deus falou, desce e brilha, minha filha. A humildade é o forte. Meu Deus, cara. Vai pra próxima. Não, brincando. Mas é algo bem legal, assim, que é em relação a... Qual que foi uma experiência que mais chocou vocês? Tipo assim, alguma experiência no ministério de vocês que chocou, que foi uma experiência triste ou alguma coisa que você falou, meu Deus do céu, não tô acreditando. Assim, chocar assim pro lado bem, assim. Qualquer um. Qualquer um dos dois. Eu tenho uma bem legal. Antigamente vinha muito o Juliano Som aqui na igreja, né? Ele tocava com a banda dele aqui, com os meninos e tal. E eu sempre dancei, né? Sempre. E eu tive uma experiência muito forte com Deus dançando. Eu tava dançando perto da guitarra. E o cubo de som tava bem de frente comigo. E eu ajoelhei para dançar ali. E eu comecei a dançar. E nisso começou... Deus me deu o dom de línguas. Nesse momento, a cada batida de som da guitarra, Deus ia liberando, assim, o dom de línguas, assim. Então, foi algo, assim, uma experiência incrível que eu tive com Deus, assim, que me marcou. Eu nunca mais esqueci disso. Foi, assim, surreal que eu vivi esse dia. Foi muito legal. E você, Brenda? Uma experiência com Deus que você teve? Uma coisa que te marcou na caminhada cristã? Dentro do ministério? Qualquer...
Uma que eu gosto de contar também foi que quando eu entrei na faculdade, eu fiz um trabalho de evangelização lá. E, assim, trouxe alguns amigos meus para a igreja, eles batizaram. Acho que foram uns 3. Aí, numa noite, eu estava dormindo, não era casada ainda. Eu sonhei que Jesus estava pegando na minha mão e eu estava andando na guia da calçada com ele. E eu via ele, assim... na verdade, não vi o rosto, mas vi a mão e a orla da manga dele. E ele foi pegando na minha mão e eu fui... Sabe quando você está andando, assim, na corda bamba? Só que na guia. E aí, ele pegando na minha mão. De repente, ele parou... Abriu-se, assim, como se abrisse uma porta, uma janela, não sei. E ele me deixou ver um jardim muito bonito. E naquele jardim, 3 flores brilhavam muito. E ele falou assim, essas são as flores do meu jardim. Eu acho que, assim, foi um testemunho de eu ver Deus me deixou ver um pedaço daquilo que era o céu, daquilo que era o jardim dele. Foi uma experiência que me marcou, porque eu nunca vi na Terra nada parecido com as flores. As pessoas brincam, você gosta tanto de flor no ateliê, lá você costura muita coisa de flor e tal. Eu já vi as flores que existem no céu e nada se comparam, nada na Terra se compara com elas. Uau. Que legal. Uma pergunta para você, Brenda. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é você ter o seu marido pastor? Assim, Santo. tem vários desafios nisso, porque eu já sabia, antes de eu casar com o Juninho, já tinha uma palavra que eu ia casar com um pastor, então já estava preparado psicologicamente. Mas eu não sabia que eu ia enfrentar algumas coisas. Por exemplo, uma delas, quando... Nossa, seu marido é uma bênção. Aí eu fico assim, no começo as pessoas falavam muito assim pra mim. Nossa, o que você fez pra casar com o marido? Macumba. Irmão. Dá licença, se meu marido é uma bênção, porque eu tô orando por ele lá em casa. É um toque pras mulheres, né? Então, assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu tô falando isso, assim, pra incentivar mesmo as meninas a orarem pelo seu marido. Eu aprendi com a minha sogra. Ela fala, assim, que quando o sogro tá dormindo, ela põe a mão na cabeça dele e libera coisas sobre ele, bênçãos sobre ele, abençoa ele. Então, assim, às vezes, depois que eu ouvi ela falando isso, eu sempre faço isso com o Juninho. Ele tá dormindo lá, meto a mão na cabeça dele e... Juninho já acorda pra lá. Mas eu acho legal contar do Baeta lá, quando ele falou que... Ah, que legal. Bem legal essa experiência. Veio um moço na igreja pregar, né, lá do Ágape, da Neuza Tchoca. E assim, não nos conhecia. Ele veio no nosso acampamento e aí todo mundo estava perto dele. Ele começou a orar pelas pessoas que estavam ali. E aí ele foi orar por mim. Ele disse: você namora ou você é casado? Eu falei: eu sou casado. Daí ele falou assim: o seu marido é pastor? Eu falei: é. Aí ele falou assim: porque eu vi ele na ponta de um barco. E aquele barco ia longe, ia alcançando muitos lugares. E aí, quando o barco virou, eu vi você atrás remando, remando, remando. Isso se encaixa também naquilo que eu falei, por trás de um grande homem de Deus tem uma grande mulher. Isso é legal, porque a gente se torna um, e esse é o papel da mulher auxiliadora, encorajadora, isso é bem legal. Tirando as vezes que Jezabel tenta se manifestar em nós, né, de manipulação, de tudo, que mulher tem isso, né? Que, na verdade, vem lá da queda. Porque ele falou assim, o seu desejo é pro seu marido, só que a mulher sempre vai querer inverter nisso para tentar manipular. E é uma guerra que toda mulher acho que vai travar. As pombas. E todo homem também tem que saber ocupar o seu espaço de sacerdote. Sim. Acho que é uma das coisas muito E a muito gente cruciais. que é líder, assim, que é mulher, a gente é tendenciado a querer mandar nas coisas, né? Sim. Ainda bem que meu marido é bem... Opa, quem manda aqui sou eu. Põe eu no meu lugar. Porque isso é muito importante, assim, para aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Pra mim foi difícil essa parte também, isso que a Brenda falou. Porque antes de eu casar com o Luiz, eu já era líder de jovens com vocês. E assim, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né? Quase nada. Espírito de liderança. Não, imagina. Espírito de liderança. Eu reconheço isso. E foi difícil, né? Porque o Luiz, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. Mas, assim, eu tive que aprender a duras penas saber o meu lugar, né? Saber que é ele quem manda, não sou eu. E ó, baixar a bola um pouquinho.
Porque é difícil isso, questão de espírito de Jezabel, às vezes quer gritar dentro da gente. E é legal você ter passado por isso, porque você vai conseguir curar e ajudar outras moças aqui da Sim, igreja verdade. a serem trabalhadas nisso, assim. E a incentivar elas também a lidarem com isso, assim. Então, nada é à toa. É legal que uma vez eu aprendi que os nossos nãos que a gente teve na nossa vida sempre vai servir pra curar alguma coisa da nossa vida ou de alguém. Isso é bem legal. Assim. Das minhas feridas sai um poder para É. curar. Realmente. E realmente sai. Outra pergunta. Vocês já pensaram em desistir algum dia? Essa é... É uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos convidados, essa pergunta. É uma pergunta que sempre vai marcar o nosso TendaCast. Já pensaram um dia e falaram assim, quer ser uma coisa? Porque a gente é meio maluco. A gente crê que Deus vai liberar um avivamento, Que Deus crê vai que Deus transformar vai a fazer cidade. algo sobrenatural, a gente tá com os jovens aqui. Mas algum dia falou assim, cara, eu vou parar e vou voltar para Não aguento mais. Acho que desistir não, mas pensar assim, como vou fazer pra, tipo, né, igual o pastor sempre tem falado que o nível tem subido e tal. E a gente fica pensando, como, né? Porque todos os dias a gente, nós como cristãos, temos as nossas lutas diárias, né? E assim, desistir, eu não digo desistir, mas eu digo como passar por essas dificuldades ainda com louvor, né? Sempre fixando os olhos no Senhor e não olhando para trás. Eu acho que é isso. Acho que não, acho que sempre penso naquela passagem de Pedro, para onde eu irei, se só tu Sim. tens as palavras de vida eterna. Aquela isso. crá. Andei bem, né? Esse é o principal, né? Porque a gente sabe que, claro, tá na liderança em vários projetos, vão ter momentos de dificuldades, não é tudo um mar de rosas. Flores, né? E a gente tem isso aí, né? Eu acho que uma outra pergunta aí que o pessoal mandou, assim, o que vocês esperam para os próximos dias? O que o Senhor tem falado com vocês? Isso é legal. O que o senhor tá falando? Comida. Armar as tendas. Armar e desarmar as nossas tendas. Né, a gente tem que estar preparado, né? Igual essa música que a gente dançou agora com as meninas da dança sábado e domingo aqui na igreja, né? O Peregrino, a terminar meu música lanche. do Alessandro Vilas Boas, é que, tipo, a gente tem que estar preparado, né? Para cumprir o ID do Senhor. Então, a gente tem que estar preparado a muitas vezes ter ali a nossa segurança, a nossa casa, as nossas coisas, mas a gente tem que estar pronto para a hora que Deus falar assim, ó, vai para outro lugar e você pegar suas coisas e você ir, né? O que você espera, assim? O que vocês esperam daqui? Vamos dizer assim, se sim. você olhar daqui 5 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, o que vocês esperam? Legal. Na verdade, o nosso maior anseio hoje é ver o avivamento, né? Viver o avivamento. Igual a Juninho sempre diz, nós estamos cansados de pregar, de ouvir sobre isso, nós queremos viver isso. Então, esse é o maior anseio no nosso coração hoje. E daí, preparar todo o caminho para o retorno do rei. Esse é o nosso... Até hoje eu estava falando isso com Maior as anseio. crianças. A gente estava falando sobre reinar, né? Que lá Mateus 11:12 fala que desde os dias de João Batista o reino é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu acho que a gente tem mesmo se preparado para essa vinda, né, de Jesus. O que antecede a vinda de Jesus é o avivamento. A gente crê no maior avivamento aí da face da terra. Amém. E a gente está orando muito por isso. E a Gastando gente a crê vida. muito que vai acontecer isso. Né? Eu louvo a Deus por a gente, né, ter vocês, assim, a gente caminhar junto, porque todo mundo acredita nisso, né? Sim. Tanto eu quanto a Brenda, vocês, todos nós acreditamos muito nisso. Nós nos E a movemos gente, nisso, né? e a gente tem construído algo para A receber razão isso. da Tudo nossa que a gente vida, né? faz é isso. A razão da nossa vida, né? Tem mais alguma pergunta aí, Rafa? Ou Olha. podemos encerrar Eu não nossa falei do primeira meu parte? ateliê ainda. Verdade. Momento merchan, galera. Foca na Brena. Gente, então como eu falei naquela hora, no começo, que vai comer no lanche que tá muito bom. Então eu trabalhava com as crianças dentro da sala de aula, igual a Adrê, hoje, né? E aí, Deus estava fluindo tudo muito. Aí a gente tinha uma máquina, a gente ganhou uma máquina, acho que do pastor Enéas, a Márcia ganhou essa máquina de costura.
E a Márcia ficava costurando na mão, sempre essas lembrancinhas que a gente dava para as crianças e tal. E aí um dia ela falou assim, nossa, a gente tem uma máquina ali e a gente fica aqui perdendo tempo costurando na mão. E aí eu falei assim, eu vou tentar mexer nessa máquina. Aí eu fui, levei para casa, montei, desmontei, comecei a costurar umas coisas muito feias. Mas eu me apaixonei por aquilo e não conseguia parar. Então eu consegui vaga num curso, comecei a fazer o curso e aí a gente decidiu. A minha sogra, assim, ela não é uma sogra, ela é uma mãe que sempre me apoia em tudo que eu, as loucuras que eu faço. Ela sempre tá ali me apoiando, Infelizmente, eu não acreditando. tenho essa felicidade. É brincadeira, sogra. Coitada, minha mãe. É brincadeira, eu amo minha sogra. Então, assim, minha sogra, ela Pode zoar a sempre sogra? apoia. Então, assim, pessoas que têm muito... A gente tem muito problema, né? Sogra, essa palavra é forte, né? A minha sogra é uma mãe. Você que escolhe, você ganha uma inimiga ou você ganha uma mãe, né? Rafa, quer zoar a sogra, Rafa? Minha sogra. Ah, É bom, minha tipo, segunda mãe pra Eu mim. queria zoar a sogra dele aqui. Minha sogra é uma segunda mãe pra mim. Sei. Daí, Então, gente, aí a gente começou a montar aquele ateliê, assim, e Deus começou a prosperar naquilo muito. E de repente veio a pandemia e a gente tinha poucos panos ali. E as pessoas começaram a pedir máscara e a gente começou a fazer muita máscara. E aquilo aumentou, assim, de uma certa forma, eu não sei explicar, sem explicação. E aí tinha uma vizinha aqui, nossa, não sei se ela assistiu, o nome dela é Val, eu amo ela. Ela não é convertida, tá no caminho, nós estamos aí, nossa, insistindo nela, assim, porque ela tem um coraçãozão, sabe? Falta só isso aqui, assim, para Deus fazer algo maravilhoso na vida dela. E ela começou a vir aqui na igreja e eu comecei a ensinar ela a costurar. Só que a família inteira dela era costureira. E aí eu comecei a ensinar ela a costurar. Hoje ela costura muito melhor do que eu. Nossa, eu não costuro nada perto dela. E eu acho muito legal, assim, porque ela é uma pessoa que morava aqui na frente da igreja, começou a fazer um trabalho voluntário. E a gente começou a fazer muita máscara, muita máscara, muita máscara. E aí o nosso ateliê ganhou uma proporção muito grande. A gente comprou muita máquina. Hoje a gente tem muita máquina. A gente trabalha com sublimação. Olha, vou fazer o merchan aqui, essas canecas a gente que fez, camiseta. Tudo a gente faz hoje, sabe? E assim, aí eu comecei a ficar em crise. Essa parte que é legal que eu queria focar. Eu comecei a ficar em crise nisso porque eu deixei de trabalhar Jesus com as crianças para me ficar no ateliê, né? Aí eu comecei a ficar meio chateada. Às vezes eu ia lá na sala de oração, fazia as orações, ainda vou. Aí uma pessoa de Deus veio até mim e disse assim que Deus tinha mostrado para ela onde chegavam os nossos produtos, ó, o merchan, gente. Deus estava enviando a paz, estava enviando como se fosse bênção para casa daquelas pessoas. Aí uma amiga minha que veio lá da onde que a Marli veio mesmo? Bahia, acho. Ela disse que lá eles, assim, as pessoas que fazem trabalho, assim, de feitiçaria, essas coisas, eles têm muito, assim, de comprar essas coisas e colocar na casa, sabe? Fazer essas coisas e assim, o diabo coloca as marcas dele nas casas mesmo. E aí a gente creu que tudo que a gente fizer ali no ateliê e as pessoas comprarem, adquirirem, além de abençoar o projeto, está levando uma bênção para casa. Legal. Então, assim, a gente tem assim, abrange um propósito muito grande. E tudo que você compra é tudo em prol ao nosso projeto. Começou com qual produto mesmo? As ovelhas? As nossas ovelhinhas são sucesso, gente. São ovelhas missionárias. Elas vão para casa de vocês e lá elas são bênção na casa de vocês. Legal. Ó, o merchan. Glória a Deus. Até eu que não sabia nada de Costura? costura, entrei na dança. Cotovela. Foi algo muito legal. Sabe o que eu acho legal também do ateliê? É a questão de vocês sempre estarem na igreja. Vamos dizer assim, se alguém precisa, a igreja está aberta, vocês estão ali com uma palavra de paz. Quantas pessoas vêm aqui, às vezes, Sim. e recebem sempre uma palavra, tá ali conversando, só de estar no ambiente, são tocados pelo Senhor. Isso eu Um acho lugar de muito refúgio, né? interessante. Sim, um lugar de refúgio. Legal. Sim, a Márcia sempre tá ali atendendo as pessoas e pronta ali pra orar e ouvir. Sempre a gente tem ali a pastora, né, da igreja. 24 horas quase aqui. Legal. Que benção. Querem acrescentar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Ou podemos terminar o nosso primeiro TendaCast com vocês? É o primeiro, hein? Pode ter a parte B.
Acho que é isso mesmo. É isso? Mas é isso aí, galera. A gente quer agradecer a todos vocês aí que assistiram o nosso vídeo. Compartilha, se inscreve no canal, curte, comenta. Seu like. E se você quer divulgar a sua marca, você pode estar mandando a arte para nós, que a gente vai estar divulgando gratuitamente. E cremos naquilo que Deus está fazendo. E se prepare para os próximos. A nossa ideia no TendaCast, o que é? É chamar diversas pessoas e conversar com elas sobre o cristianismo. Vamos conversar sobre economia, vamos conversar com médicos, políticos. A nossa ideia é trazer esse momento de descontração, uma conversa séria e ter um conteúdo bem legal para vocês. Tá ok? A gente quer agradecer a Brenda e a Andressa aí que se dispuseram. Uma honra. Valeu. No Agradecer começo eu tava com bastante medo, mas agora foi embora. quase nada. Pode falar. Agradecer também o João aí pelo Obrigado, cara. nosso recebido. Quem quiser mandar recebido, estamos Nós às aceitamos. ordens. Tá uma delícia. Ok, galera. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço, galera. Até mais.